Atos capítulo número 13, meus irmãos, e nós iremos fazer a leitura do verso 1, 2 e 3. Então vamos dar sequência à palavra de Deus. Eu vou ler aqui hoje na versão NAA, que nos diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Niger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para esses versículos aqui. Primeiro, a primeira parte do versículo 1, que nos diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E depois ele dá sequência sobre Barnabé, Simeão, chamado Niger, Lúcio de Cirene, Paulo e etc. Observem, meus irmãos, que esse versículo 1 aqui começa a falar de vários homens. Eu gostaria que vocês guardassem isso em seus corações, porque em breve eu vou trazer a explicação sobre por que eu quero que os irmãos guardem isso. Uma outra verdade desse texto, antes de eu começar a fazer a exposição, que eu quero que os irmãos guardem, é o versículo 2, a parte B do versículo, onde o Espírito Santo diz: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Guardem esses dois versículos em seus corações e que Deus nos dê graça. Senhor, em nome de Jesus, eu oro a Ti. Eu te agradeço, Pai, por mais esta noite, por mais esta quarta e por mais este dia de culto. Te agradeço pela vida dos irmãos que aqui se encontram presentes. Que o Senhor os abençoe, que esta palavra os fortaleça e que o Senhor tome os meus lábios para a edificação da Tua querida e tão preciosa igreja, Pai. Esses irmãos que são tão preciosos para Ti, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam tocados, que eles sejam abraçados por esta palavra, Senhor, e que eu diminua e que o Senhor cresça para a glória do Teu próprio nome. Fala conosco, Senhor, por amor da Tua santa, imaculada, perfeita igreja. Fala conosco por amor do Teu santo nome, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, eu não sei se todos se lembram, mas nós fizemos a exposição de Atos no seu capítulo 12, e ali nós falamos acerca de algumas dificuldades que a igreja passou a ter, porque Herodes havia matado Tiago a fio da espada e havia prendido Pedro, com o objetivo de matá-lo no outro dia. E tudo isso ocorre diante de um contexto no qual a igreja está se expandindo para além das fronteiras de Jerusalém, para além das fronteiras da Judéia, para além das fronteiras de Samaria. Agora o evangelho, meus irmãos, está se espalhando de uma forma inexplicável, poderosa, graciosa. E é claro, meus irmãos, que quando surge crescimento da igreja, também surgem as retaliações, e é justamente isso que trata o capítulo 12. Herodes prende Pedro, depois Pedro é solto milagrosamente, através de um anjo do Senhor que entrou na prisão e o conduziu para fora. Vale ressaltar um detalhe de uma igreja que está orando por esta libertação. Depois, o capítulo 12 nos fala acerca da morte de Herodes. Herodes se exaltou, se sentiu o bambambam. As pessoas diziam para Herodes: é voz de Deus e não de homens. E ele não glorificou ao Senhor, imediatamente morreu. E aí, meus irmãos, a gente chega no capítulo 13 de Atos. E Atos 13, meus irmãos, marca uma das maiores transições da história da igreja. Até aqui,
O livro de Atos concentra-se principalmente em Jerusalém, na Judéia e em Samaria, como eu havia falado para vocês. Claro, havia uns requisitos da palavra do Senhor falando que o evangelho já estava rompendo com as fronteiras. Já estava passando, mas até aqui, meus irmãos, no capítulo 13, o evangelho estava reduzido, estava concentrado, principalmente nessas regiões. Mas agora, meus irmãos, a partir do capítulo 13, o evangelho começa a avançar de forma organizada para o mundo gentílico, para o mundo daqueles que não faziam parte da aliança do Antigo Testamento. E isso acontece através das viagens missionárias do apóstolo Paulo, conforme nós vamos ver aqui. E o interessante, meus irmãos, é que esse grande movimento missionário, ele não começa através de uma estratégia humana, em contraste com a realidade que nós vimos hoje. Hoje cria-se muitas estratégias, muitas metodologias, muitas formas de se levar o evangelho, de se pregar o evangelho, de se anunciar o evangelho. Mas aqui, meus irmãos, não começa dessa forma. Não começa com um plano de crescimento de igreja ou com uma reunião administrativa para tratar acerca dessas coisas. Não acontece assim, pelo contrário, começa, meus irmãos, em um ambiente de adoração. Começa em um ambiente de busca, em um ambiente de rendição a Deus, em um ambiente de louvor. E antes de haver o envio, meus irmãos, a gente vê aqui, nesses versículos, que houve primeiramente comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Houve, meus irmãos, consagração antes de haver a missão propriamente dita. Houve uma busca. Então é interessante a gente analisar esse capítulo 13 de Atos, porque isso mexe muito conosco, que vivemos sempre planejando, sempre fazendo coisas, organizando, se reunindo administrativamente para tentar alcançar um alvo. Mas aqui a gente vê uma igreja totalmente diferente. Uma igreja que antes de enviar, ela preocupa-se em ter comunhão com Deus. Antes de fazer missão, preocupa-se em se consagrar. Antes de enviar pessoas, antes de agir, meus irmãos, uma busca pela presença de Deus. E Lucas narra tudo isso para nos mostrar algo interessante, meus irmãos. Lucas quer nos mostrar que Deus realiza sua obra por meio de uma igreja que vive em dependência do Espírito Santo. Meus irmãos, se nós não vivemos pela dependência do Espírito Santo, todo o nosso trabalho de planejar, de organizar, de se reunir administrativamente é falho. Lucas nos mostra que essa igreja se preocupava antes de um relacionamento pessoal com Deus. A igreja de Antioquia, meus irmãos, havia se tornado um dos centros importantes naquele contexto. Por quê? Primeiro, Antioquia era uma cidade estratégica, no seguinte sentido, no sentido de que era um grande centro comercial. E por ser um grande centro comercial, era uma cidade com várias visões políticas. E além disso, meus irmãos, era uma cidade cheia de pessoas de diferentes culturas, de diferentes pensamentos, eram povos diversos. E foi nessa cidade aqui, que nós já vimos no capítulo 11, versículo número 26, que os cristãos foram chamados, que esses irmãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Muito provavelmente porque eram semelhantes a Cristo, pareciam-se com Cristo. Por isso foram denominados cristãos, seguidores de Cristo. Mas o que tornava Antioquia especial, meus irmãos, não era a sua localização propriamente dita. Era a maturidade espiritual que esta igreja tinha, e é o que nós vamos ver aqui, meus irmãos. Atos 13 nos revela
algumas características dessa igreja. E aí Lucas, ele escreve esses versículos aqui para mostrar que Deus chama e envia pessoas para a sua obra por meio de uma igreja que cultiva a diversidade, conforme nós vamos ver no versículo 1, por meio de uma igreja que adora ao Senhor e por meio de uma igreja que é submissa à vontade do Senhor, que é submissa ao Espírito Santo de Deus. A primeira verdade que Paulo vai trazer para nós aí, meus irmãos, se encontra no versículo 1. E eu pedi para os irmãos guardarem esse versículo em seu coração. A primeira parte nos diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então Lucas começa, meus irmãos, apresentando os líderes da igreja. Ele começa falando que havia nesta igreja profetas e mestres. Então, ele começa a citar Barnabé, depois ele cita Simão, que também é chamado Niger, conforme nos fala o versículo. Ele cita Lúcio de Cirene, ele cita Manaém e ele cita Saulo. Ele cita esses irmãos. Observe, meus irmãos, a diversidade no meio deste grupo. Quantas pessoas diferentes em um só ambiente. E eu gostaria de abrir um parênteses para dizer que isso é uma coisa que só a igreja de Cristo consegue fazer. Reunir pessoas diversas num mesmo ambiente. A igreja, meus irmãos, é um lugar onde pessoas de pensamentos diferentes habitam. Onde pessoas de pensamentos diferentes se reúnem, se juntam. É diversa a igreja de Cristo. Barnabé era um judeu de Chipre. Simeão provavelmente era um africano. Lúcio, ele vinha do norte da África, e Manaém tinha sido criado junto com Herodes Agripa, aquele mesmo que matou Tiago a fio da espada e queria matar Pedro. Saulo, meus irmãos, era um ex-fariseu formado nas melhores escolas judaicas. Humanamente falando, esses grupos aqui dificilmente estariam unidos. E também é realidade em muitos contextos da nossa vida atual, meus irmãos. Em outros contextos, pessoas que se unem na igreja, que estão reunidas aqui, provavelmente não se reuniriam em outro lugar, em uma outra realidade. É justamente o que está acontecendo aqui em Atos capítulo de número 13, meus irmãos. Um grupo que era totalmente diferente, reunidos, juntos, falando a mesma língua. O Evangelho fez destes homens aqui uma família. E é isso que o Evangelho faz conosco. Meus irmãos, nós somos uma família em Cristo Jesus. Nós somos uma família que foi adotada por Deus, por sua maravilhosa graça. Então a gente vê aqui que a igreja de Antioquia era, meus irmãos, uma demonstração prática do poder unificador de Cristo. Porque só Jesus consegue fazer essas coisas. Já imaginou um bolsonarista e um lulista na mesma mesa, sentado, conversando? Mas Deus converte o bolsonarista, Deus converte o lulista e coloca todos no mesmo lugar. Pensamentos diversos, diferentes, mas que se unem através de Cristo. E agora eles largam as bandeiras do bolsonarismo, eles largam a bandeira do lulismo e levantam a bandeira de Cristo. Unidos por meio de Jesus, do poder unificador de Jesus Cristo. Coisa que só Jesus pode fazer, meus irmãos. E aí, além disso, Lucas menciona, meus irmãos, profetas e mestres. Isso mostra que era uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Isso nos mostra que a igreja de Antioquia era uma igreja comprometida com o ensino. Isso nos mostra que a igreja de Antioquia era uma igreja que se preocupava com a edificação espiritual do povo. Era uma igreja bíblica, meus irmãos. Então, para nossa aplicação, isso nos ensina que uma igreja saudável
não é construída por pessoas iguais e com os mesmos pensamentos. Eu pedi para os irmãos guardarem em seus corações esses nomes, esse versículo, essa diversidade, para mostrar que para ser uma igreja saudável não precisa pensar da mesma forma, não precisa, meus irmãos, ter a mesma visão política, falo nesse sentido. Não, meus irmãos, uma igreja saudável é construída por pessoas diferentes, sim. Nós não precisamos ser iguais. Nós não precisamos ser semelhantes para sermos uma igreja saudável em Cristo Jesus. Nós podemos conviver apesar, melhor dizendo, das nossas diversidades. Por quê? Porque nós somos unidos pelo sangue de Jesus Cristo. E por meio de Jesus nos tornamos um. Uma igreja saudável é construída, meus irmãos, através de pessoas que foram transformadas pela graça de Deus. A unidade da igreja, meus irmãos, ela não nasce, como já falei em outro tempo, de uma uniformidade. A igreja saudável nasce de uma ação que parte primariamente de Jesus Cristo, o nosso Salvador. É assim, meus irmãos, que surge uma igreja saudável. É assim que é construída uma igreja saudável. Ela é construída através de Jesus. Mas a segunda verdade que Paulo fala aos nossos corações se encontra, meus irmãos, no versículo 2. Veja o que diz o versículo 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, em outras versões diz, enquanto eles estavam servindo. E servindo eles ao Senhor e jejuando. E a palavra servindo aqui, meus irmãos, tem um sentido de culto. Enquanto eles estavam cultuando, adorando e servindo. E aqui é uma cena maravilhosa, é uma cena linda, perfeita, meus irmãos. Porque os líderes, eles não estavam discutindo projetos. E aqui está um grande problema nosso. É que nós discutimos muitos projetos. A gente se preocupa muito com projetos. Mas olha a igreja de Antioquia, não está preocupada com isso não. Eles estavam servindo, eles estavam cultuando, eles estavam adorando, eles estavam servindo ao Senhor, um serviço sacerdotal. Eles lá estavam preocupados em planejar nada, meus irmãos, estavam lá adorando, aproveitando o momento, adorando a Deus, prestando culto a Deus e não discutindo projetos. E não discutindo metodologias. Ele não estava tentando descobrir, meus irmãos, qual seria o próximo passo que a igreja iria dar. Ou qual seria o próximo projeto que a igreja iria criar. Não estavam discutindo isso. O texto nos diz no verso 2... que eles estavam adorando o Senhor, eles estavam servindo ao Senhor e estavam jejuando. Eles estavam mais preocupados em adorar a Deus, eles estavam concentrados em Deus. Não tinham tempo para perder tempo com projetos, não tinha tempo para perder tempo com metodologias. Eles estavam ali com o propósito de adorar, de exaltar, de glorificar o nome de Deus. De glorificá-lo. E é nesse ambiente de adoração, de culto, de entrega, de quebrantamento, que o Espírito Santo, meus irmãos, fala. E aí o Espírito Santo diz para eles, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra, aqui os tenho chamado. Observe que coisa interessante.
é muito importante a gente observar esses detalhes das Escrituras Sagradas. O Espírito Santo aqui, quando ele fala com esses irmãos, e ele diz, separem-me Barnabé e Saulo, eles não estavam chamando esses homens naquele momento. Não. Veja o que é que o texto nos diz. Separem-me agora Barnabé e Saulo. Beleza. Separem-me agora. Para o quê? Para a obra a que os tenho chamado. Para a obra a que os tenho chamado. Então o chamado não surgiu naquele dia. O chamado já existia. Para a obra a que os tenho chamado. Ó, o Espírito Santo já vinha chamando, já tem chamado. O que acontece aqui, meus irmãos, nesse versículo 2, é a confirmação pública do chamado de Deus. Deus torna claro para aquela igreja aquilo que ele já havia determinado em seu propósito. Não é algo que surge naquele momento, mas é algo que o Espírito Santo já havia chamado. Para a obra que os tenho chamado. E isso é interessante, meus irmãos, porque muitas vezes nós queremos a direção de Deus, nós queremos que o Senhor guie nossos passos, nós queremos ser levados pelo Espírito Santo, mas nós não queremos ter comunhão com o nosso Deus. Nós não queremos ter relacionamento com Deus. Nós não queremos parar para cultuar a Deus. Às vezes, sabe o que é que me parece na igreja num geral? É que vir ao culto se tornou uma obrigação chata. Se tornou algo que eu faço, é como se fosse um trabalho. Eu vou lá para bater meu ponto, para registrar que eu estive ali, mas eu não quero ter compromisso com nada. Ou se eu tenho um compromisso, é porque eu tenho uma obrigação de ter aquele compromisso. Meus irmãos, isso não deveria existir em nossos corações. Deveríamos sentir prazer em vir à casa do Senhor, em vir adorar ao Senhor, em ter comunhão com Ele. Se nós queremos ser direcionados pelo Espírito Santo, nós precisamos ter o entendimento que precisamos ter comunhão. Precisamos nos relacionar com Deus. E aí, quando a gente não se relaciona, a gente não tem comunhão, a gente fica se questionando por que Deus não responde às nossas orações. A gente fica se questionando por que Deus não atende às nossas petições. Meus irmãos, nós não estamos tendo nenhum compromisso com o Senhor. Por qual motivo o Senhor deveria ter algum compromisso conosco? E vejam, eu não estou falando aqui de barganha não, eu estou falando de comunhão, de relacionamento. Pessoas que não se preocupam com projetos, metodologias ou qualquer outro tipo de coisas humanas, mas que se preocupam em se relacionar com Deus, em ter um relacionamento vivo. Ô meu irmão, ô minha irmã, abra mão desse relacionamento morto e vazio, dessa religiosidade essa religiosidade metódica. Larga disso, meus irmãos. Vamos viver uma vida de verdadeiro relacionamento com Deus, de verdadeira comunhão com Ele, porque é isso que esse texto nos mostra. Nos mostra irmãos que se preocupam em ter relacionamento com Deus. Irmãos que têm comunhão com Deus. Mas quando nós não temos comunhão, meus irmãos, nós ficamos tentando descobrir por que Deus não responde às nossas orações, ou por que Deus não nos direciona. Nós queremos saber a vontade de Deus, mas não queremos cultivar uma intimidade com Ele. Mas aqui, meus irmãos, em Antioquia, nesse texto aqui, o versículo 2 nos mostra que a direção surgiu, a direção nasceu em um momento de adoração, em um momento de entrega, em um momento de quebrantamento. É assim que surge a verdadeira direção que vem do Espírito Santo, meus irmãos. De uma entrega verdadeira. A igreja estava ocupada buscando a Deus, orando, jejuando. E Deus revelou seu plano para a igreja. Às vezes eu fico, e esse texto fala muito ao meu coração, porque eu fico em casa pensando, meu Deus, qual a metodologia que eu tenho que fazer
para poder fazer com que a igreja cresça, alcance mais pessoas, para que a gente seja relevante. E esse texto me responde, dizendo: o que vocês precisam fazer é me adorar, é cultuar, é estar ali por causa de mim. É isso que esse texto fala comigo nesta noite e provavelmente está falando com você, meus irmãos. Antes de se preocupar com metodologias e estratégias, vamos nos preocupar em organizar nossa vida espiritual com Deus. Quanto tempo que a gente fica sem orar, quanto tempo que a gente fica sem ler a Bíblia, quanto tempo que a gente fica sem vir ao culto. Oh, meus irmãos, a nossa vida espiritual vai minando, vai esvaziando, e aí a gente quer criar projetos para poder suprir a lacuna que existe em nosso relacionamento com Deus, para alcançar pessoas. Mas a Bíblia, nesta noite, nos chama a retornarmos, melhor dizendo, para uma vida de comunhão e de relacionamento verdadeiro com Deus. É o que esse texto nos mostra. Mas a terceira verdade, meus irmãos, que Lucas nos mostra a escrever Atos, é que Deus usa a igreja para confirmar e enviar seus servos. Após a direção do Espírito Santo, o texto diz: então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. É interessante a gente notar isso que aconteceu, meus irmãos. Eles não tomaram uma direção de forma impulsiva. O Espírito Santo falou com eles, disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E o texto nos diz que eles então jejuaram, oraram e depois imporam as mãos sobre eles e os enviaram. Não agiram impulsivamente. Mesmo depois da palavra do Espírito Santo, eles continuaram jejuando. Eles continuaram orando. E sabe o que é que isso revela para nós? Revela duas coisas. Primeiro, nos revela a reverência que esses irmãos tinham. E em segundo lugar, revela a dependência que esses irmãos tinham. Eles tinham reverência e eles tinham dependência do Espírito Santo. E depois eles impõem as mãos sobre Barnabé e Saulo. E a imposição de mãos, meus irmãos, não significa, como muitas igrejas dizem por aí, transferência de poder. O apóstolo derramou poder sobre a vida de Barnabé e Saulo. Faça isso sobre a vida dos seus irmãos. Oh, meu irmão. Não é isso que significa aqui nesse texto. Não é que eles foram revestidos de poder, receberam transferência de poder com a imposição de mão. Não. Aqui a imposição de mão simboliza reconhecimento, identificação, apoio, envio e não poder, derramamento de poder sobre a vida desses homens. A igreja estava dizendo o seguinte, meus irmãos: reconhecemos que Deus chamou vocês. Recentemente, houve a sabatina de Renilson e eu e o pastor Cláudio também passamos por isso. E nós vimos que aqueles homens colocaram as mãos sobre nós e oraram. E aquela oração, aquela imposição de mão era um reconhecimento de que Deus havia chamado a gente para esta obra do pastoreio, para o ministério pastoral. Com Renilson acontecerá agora no dia 20. Então é justamente isso que está acontecendo aqui nesse texto, um reconhecimento de que Deus havia chamado esses homens para a obra. E que agora eles estavam enviando estes homens em nome da comunidade. Barnabé e Saulo, meus irmãos, eles não saem como aventureiros espirituais. Eu vou lá aventurar, não. Eles saem debaixo de uma direção. Eles saem debaixo da imposição de mão da igreja. A comunidade estava falando para aqueles irmãos que reconhecia que Deus os havia chamado e estava enviando eles em nome daquela comunidade. Então fuja de ovelhas desgarradas, de pessoas que não querem ter compromisso nenhum com comunidade. Meus irmãos, eu não vejo isso com bons olhos. Para mim, nós temos que nos reunir como igreja e ser enviado em nome da comunidade, da igreja. É isso que nos mostra o texto. É isso que nos mostra esse versículo. Eles não saíram como aventureiros espirituais, não. Eles foram debaixo da bênção da comunidade e da bênção do Espírito Santo.
e eles saem enviados por Deus e respaldados pela igreja do Senhor. É assim que deve ser, meus irmãos, na vida do cristão. Então isso nos ensina que no Novo Testamento, chamado e igreja caminham juntos. Deus nos chama, mas a igreja reconhece e envia. Deus chama indivíduos, mas normalmente, meus irmãos, Ele confirma isso através da comunidade de fé, através dos irmãos. A obra missionária, ela nasce da iniciativa de Deus e do compromisso da igreja. Então é essa verdade que o texto nos mostra. Então, para a gente encerrar, Atos capítulo 13, dos versos 1 ao 13, meus irmãos, nos apresenta uma igreja maravilhosa, extraordinária, uma igreja que é rica em diversidade, em pessoas diferentes, mas também uma igreja que é comprometida com a palavra de Deus. E isso aqui eu gostaria de dar ênfase, sabe por quê? Porque a maioria dos nossos irmãos em Cristo estão perdendo mais tempo com política, estão perdendo mais tempo com discussões paralelas, estão perdendo mais tempo com tantas coisas inúteis, mas não estão comprometidos com a palavra de Deus. Eu vi uma frase do Rodolfo Abrantes, eu não sei se os irmãos conhecem, um cantor, Rodolfo Abrantes, mas ele falou algo que eu achei muito válido. Ele disse que nós, como cristãos, ao invés de estarmos influenciando a política, infelizmente deixamos-nos ser influenciados por ela. A gente deixa que a política entre em nossas igrejas, muitas pessoas, na verdade, deixam que as políticas entrem na igreja, e a política norteia como deve ser aqueles irmãos, como deve ser essas pessoas. E isso, meus irmãos, é prejudicial demais para a igreja. Nosso compromisso não deve ser com política A e B. Nosso compromisso tem que ser com a palavra de Deus. Meus irmãos, não briguem por homens. Não briguem por ideologias. Briguem pela palavra de Deus. Estejam dispostos a lutar pela palavra de Deus. Mas Atos 13 também nos mostra uma igreja que é dedicada à adoração a Deus. Dedicada ao louvor, meus irmãos. Uma igreja que é sensível ao Espírito Santo. Será que nós não perdemos a sensibilidade do Espírito Santo? Oh, meu irmão, minha irmã, eu tenho tanto medo de me perder no meu próprio entendimento e querer reduzir o Espírito Santo a nada, porque eu tenho um entendimento equivocado da palavra de Deus e eu acho que essa é a verdade absoluta. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Que nós sejamos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, que confirma que esta palavra é verdadeiramente a palavra de Deus. O Espírito Santo que nos preserva na fé e que nos preservou na fé quando ainda estávamos na ignorância, meus irmãos. Precisamos ser sensíveis. Que sejamos sensíveis ao Espírito Santo, que sejamos sensíveis a Ele, porque é isso que nos mostra esse texto. Uma igreja que era sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo falou com aqueles irmãos, separem Barnabé e Saulo, e a igreja ouviu a voz do Espírito Santo, ouviu a voz de Deus falando com eles, meus irmãos, estavam sensíveis. E eles eram obedientes ao chamado de Deus. Quando o Espírito Santo falou com eles, eles imediatamente foram jejuar, orar, colocaram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram, obedeceram. E é justamente desta igreja aqui, em Antioquia, que nasce o maior movimento missionário do Novo Testamento. Então, meus irmãos, esse texto nos ensina que Deus, Ele fala através de uma igreja que o busca. Nós precisamos buscar ao Senhor, meus irmãos. Nós precisamos nos render ao Senhor. Vamos orar a Deus, vamos buscar a presença de Deus, porque é isso que nos ensina esse texto nesta noite. Mas esse texto também nos ensina, meus irmãos, que Deus, Ele está chamando pessoas para as suas obras. Não endureçam seu coração, ou o coração de vocês, quando Deus chamarem vocês para um trabalho.
estejam abertos, estejam vulneráveis à vontade de Deus, estejam dispostos a cumprir o ID e fazer a obra de Deus. E por fim, esse texto nos ensina que Deus usa a própria igreja, meus irmãos, para confirmar e enviar aqueles que Ele separou. Não existe aventureiros espirituais, existem pessoas enviadas pela igreja de Cristo, que confirma, que reconhece e que envia. É assim que funciona no reino de Deus e é isso que nos mostra o texto. Eles foram enviados. Então, para finalizar de vez, antes, meus irmãos, daquela igreja enviar missionários, ela adorou o Senhor. Antes de planejar, e aqui eu não estou fazendo um discurso contra planejamento. O que eu estou falando é que a gente tem que ser dependente totalmente do Espírito Santo. Eles oraram a Deus antes de planejar, antes de enviar, melhor dizendo. E antes de agir, eles ouviram o Espírito Santo. E talvez a maior necessidade da igreja contemporânea, meus irmãos, da igreja atual, não seja mais atividades para fazer. A maior necessidade da igreja contemporânea é voltar aos princípios fundamentais da fé. A se reunir não em formato de assembleia para discutir projetos, mas se reunir aqui para adorar a Deus, para buscar a Deus, para se sensibilizar, se sentir sensível ao Espírito Santo, para seguir a direção que o Espírito Santo guiar. É assim que a igreja cresce. E é isso que Deus ele despertou meu coração e que eu espero que tenha despertado no coração dos irmãos também. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar sobre os pés e vamos orar ao nosso Deus em forma de agradecimento. Senhor Deus e Pai, Tu és bondoso, Tu és gracioso, Tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória, todo louvor e exaltação. Nós Te damos graça por esta palavra que tanto nos desperta, que tanto abre nosso coração e o nosso entendimento, Senhor. Obrigado por ter nos sacudido nesta noite, ter nos despertado, porque tantas vezes nos perdemos em projetos, em planejamentos, em tantas coisas e nos esquecemos do essencial, que é o relacionamento verdadeiro contigo. Ó Deus, nos perdoa, Senhor. Perdoa nosso coração. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas faltas, as nossas falhas, Senhor. Ó Pai, que nós venhamos ser uma igreja sensível ao Teu Espírito e à Tua voz. Que não venhamos nos perder em nossos próprios entendimentos, porque o que Você espera de nós é sensibilidade. Pessoas que ouvem a Tua voz e que obedecem ao Teu chamado. Nos guia, Senhor, em nome de Jesus, nos direciona e nos enche da Tua graça. É o que nós Te pedimos, ó bondoso Pai. Eu oro pela vida de cada querido e amado irmão que se encontra aqui nesta noite. Eu não sei como chegaram aqui, Senhor, mas Tu o sabes. O Senhor conhece o sentimento de cada pessoa, aquelas que às vezes sofrem de sentimento de inferioridade, aquelas que às vezes se sentem tão inferiores, Pai, tão pequenas, aquelas pessoas que talvez estejam passando por alguma luta de enfermidade. O Senhor conhece, Pai, cada mente, cada coração que se encontra aqui nesta noite. Eu Te peço que o Senhor esteja visitando cada um conforme a sua necessidade, ó Pai. Que tenha misericórdia de nós, o Teu povo amado, o Teu povo cuidado por Ti. Que nunca nos falte o pão de cada dia, Senhor, mas que o Senhor nos ajude e nos dê graça, em nome de Jesus. Amém. Abençoa, Pai, as nossas vidas e nos faça termos um coração quebrantado e rendidos a Ti. Abençoa a minha vida, abençoa a vida do Thailson, que está sempre aqui à frente ministrando a palavra. Ó Pai, eu creio que o Senhor tem um chamado especial na vida de Thailson.
E eu te peço que o Senhor capacite a vida do teu filho, ó Pai. Que o Senhor encha ele de graça, de sabedoria, de conhecimento, de entendimento. Te agradeço, Pai, por ter presenteado ele, Senhor, com a tua graça e por ter presenteado esta igreja com a vida do Thaís. Que ele sirva o teu povo, que eu sirva o teu povo, que nós sirvamos uns aos outros para a glória do teu nome. Oro pela vida de Caíse, pelo seu filho, que o Senhor guarde ele, que venha com saúde, em paz, em nome de Jesus. Toma todos os demais irmãos aqui em tuas mãos, Pai. Fortalece cada um na vida espiritual. Eu não sei a luta que eles têm passado no sentido espiritual, Pai. As suas dificuldades em oração, em meditação na palavra. Mas eu te peço nesta noite que o Senhor anime, revigore o vigor, Pai, para que eles leiam, para que eles orem mais assiduamente. Quebra, Senhor, toda barreira, todo impedimento, todo o cansaço espiritual que tem acometido o teu povo. Seja repreendido em nome de Jesus. E que nós, Senhor, venhamos ter leveza ao orarmos, ao meditarmos nas Escrituras, ao nos relacionarmos contigo. Nos abençoe e nos encha da tua graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.